Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. 1h em Arapiraca. 13 em ponto, dia 13, hora 13 de novembro, 1h. Bem-vindo aqui ao Saúde em Foco, quarta-feira, né? Novembro passando rapidinho aí, antivéspera de feriado. Você se liga, você que tá na rua aí, né? Que tá indo para casa. Arapiraca apresenta agora, pelo menos aqui no Google, né? 34 graus, possibilidade de chuva 0, umidade relativa do ar 37%, tá mais baixa do que ontem tava 40% e ontem já era baixo. E ventos de 23 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Então você fica imaginando aqui como é que não tá Delmiro Gouveia, como é que não tá. Calor! Pois é, imagina como é que não tá Delmiro, Paulo Afonso, né? Bahia. Imagina como é que não tá Pão de Açúcar. Então se proteja, use protetor solar, chapéu, boné. Né? Então se proteja. Por falar em proteger, a gente está aqui recebendo hoje a doutora Larissa Fonseca, dermatologista da Climag, e o assunto, mulherada, é o seguinte: alopécia, quando a queda de cabelo não é normal. Por quê? Porque existe uma queda de cabelo, uma perda de cabelo que é, sim, normal, mas hoje não é o nosso assunto. É quando a queda de cabelo não é normal. Você que está indo para casa, você quase bate o carro, calma, dirija devagar, com cuidado. A entrevista fica gravada aqui, depois está lá no Spotify sem os intervalos comerciais. Você pode ouvir no Spotify sem os intervalos comerciais e pode também assistir quantas vezes você quiser. Estamos no NN Play, nosso canal campeoníssimo de visualizações aqui no YouTube. Depois também vai para o Saúde em Foco com André Peps, também no YouTube. Então não tem desespero não, tá certo? Você pode assistir e ouvir quantas vezes e quando você quiser, no aconchego do seu lar, com o cabelo penteado, molhadinho, umectado, com aquele negócio lá que a doutora coloca. Doutora Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Como você falou, né, galera, tá muito calor, então protejam-se e protejam também os seus cabelos, tá? E falar sobre queda de cabelo é um tema, assim, que mexe não só com a questão estética, né, da perda de cabelo, como também com a autoestima. Não só das mulheres, mas também dos homens. E tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que queda de cabelo é normal. E realmente existe a queda de cabelo diária, que é normal. E essa queda normal, ela é mais ou menos 10% dos nossos fios diariamente. Então, é o que a gente fala, entre 100 a 150 fios por dia é normal cair, mas existem alguns sinais de alerta que a gente precisa ficar atento para buscar atendimento médico o quanto antes, para que seja investigada essa queda, para que aquela pessoa, ela pense, eita, essa queda que ela já pode ser um sinal de alguma gravidade. Verdade. E não vai contar não, viu? Esse cabelo que cai aí, você não vai conseguir, né, doutor? Você não vai conseguir contar. Então, fica quieto, ouça o que a gente vai falar aqui, ouça o que a doutora vai falar aqui, que é essa queda anormal dos seus cabelos, né? Dos nossos cabelos. Doutora, vamos lá, o que é alopécia e quais são os principais tipos dessa condição? Pronto, então assim, alopécia é queda de cabelo. Então, alopécia significa queda de cabelo, não é um diagnóstico. Então, alopécia, que é essa queda, ela é um sintoma, como uma dor de cabeça, uma dor de barriga. E essa queda, ela pode estar relacionada a alguma doença do couro cabeludo mesmo, como pode estar associada a alguma doença sistêmica. Então, alguma doença que não tem nada a ver com o couro cabeludo em si, tá? Às vezes até de outro órgão. Então, quando o paciente às vezes me manda, doutora, eu tenho alopécia, ou às vezes chega no consultório, doutora, eu tô com medo de ter alopécia. Então, assim, calma primeiro, porque a alopécia é queda de cabelo, tá? E aí a gente precisa examinar para chegar nesse diagnóstico, que às vezes eu falo que é o sobrenome. O sobrenome é o que vai dar o diagnóstico. Então, existe a alopécia areata, que é uma alopécia autoimune, né, de caráter autoimune. E, no caso, as agudas, que é aquela queda, assim, repentina. Então, é a alopécia areata e o eflúvio telógeno agudo. O eflúvio telógeno agudo, ele é uma queda aguda de cabelo, normalmente após algum gatilho.
E aí, o que seria esse gatilho? Então, existem vários gatilhos. Por exemplo, algum paciente que começou algum medicamento novo, ou às vezes estava tomando algum medicamento e para. Então, por exemplo, mulheres que vão iniciar algum anticoncepcional. Então, tem uma queda aguda de cabelo 2 a 3 meses após o início do anticoncepcional e o próprio organismo recupera e volta a ter a queda normal. Ou então, uma mulher que estava tomando anticoncepcional por muito tempo e para a tentativa de engravidar. Então, nessa pausa, também pode ter uma queda aguda. Então, por exemplo, pós-Covid, que foi muito comum, pós-dengue agora, que a gente teve muitos casos também, pós-cirurgia, pós alguma infecção, além de dengue e Covid, perda de peso importante. Então, esses gatilhos, eles levam a esse eflúvio telógeno agudo. Então, as quedas agudas normalmente são essas duas. E aí a gente entra depois num quadro das alopécias crônicas, que são as quedas de cabelo crônica, que a mais comum é a alopécia androgenética, que é a calvície. Então, a calvície, às vezes o paciente ele não percebe a queda de cabelo aumentada. Ele vai percebendo ao longo do tempo o cabelo ficando mais fino, mais ralo. Nos homens, a entrada. E o que pode acontecer é, após um eflúvio agudo, ou seja, uma queda aguda, abrir o quadro da androgenética. Então, você já tinha na sua genética essa tendência a ter uma calvície, aí você tem uma queda de cabelo grande, e quando esse cabelo ele volta a crescer, ele já não volta mais como antes. Ele já volta mais fininho, mais ralinho, e aí é quando o paciente procura ajuda. Tá. Você tem dúvidas? Então você pode participar do nosso chat aqui no NN Play, ao vivo e em cores, ou então mandar a sua mensagem de voz até 30 segundos pelo 99639-8389. A Mércia já está aqui, a Mércia é lá de Olivença. Um abraço, igual a Ângela também, que é de Olivença, a dona Marlene de Leite em Garanhuns, a dona Dilza no sítio Oricuri, a Nem, que mandou mensagem pra gente aqui ontem de Maribondo, falando da sua gatinha, né? Espero que você tenha levado a sua gatinha lá para Bicho de Patas para resolver o problema dela, tá bom, Nem? E também a dona Hilda aqui no Capim, que não perde um Saúde em Foco a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Doutora, quando uma queda de cabelo é considerada anormal, quando é que a gente deve começar a se preocupar? Pronto, André, então assim, é aquilo que você falou, né? Não vá contar o cabelo no banho. Então assim, um sinal que eu sempre peço para os pacientes observarem, as pessoas observarem, não vai ser contar o cabelo, mas vai ser o bolinho de cabelo que cai no banho. Então, assim, se é uma pessoa que lava o cabelo todos os dias, então aquele bolinho de cabelo, ele tem que ser praticamente do mesmo tamanho toda vez que você lava o cabelo. Se você lava todos os dias e aí por algum motivo passou 3 dias sem lavar, então quando você for lavar, esse bolinho de cabelo vai ser maior. E é normal. Por quê? Porque o nosso cabelo, quando ele cai, ele não consegue pular da nossa cabeça, porque ele não tem perninhas para pular. Então, ele cai e fica preso entre os outros fios. E quando é que a gente vai observar que ele soltou? Quando penteia, quando lava. Então, esse bolinho de cabelo, dá pra gente observar. Então, se eu lavo o cabelo dia sim, dia não. Então, também, dia sim, dia não, toda vez que lavar, aquele bolinho vai ser mais ou menos o mesmo bolinho. Se percebeu que cada vez que lava, esse bolinho de cabelo tá maior, tá cada vez maior, então isso não é normal. E também alguns outros fatores, como por exemplo, você começa a perceber que o cabelo tá diminuindo de volume. Seu cabelo era mais cheio e tá ficando mais ralinho. A textura do fio, seu fio era mais grosso e tá cada vez mais fino. E também se você percebe áreas sem cabelo. Então, você começa a ver o couro cabeludo entre os fios de cabelo ou se realmente surge aquela área arredondada sem cabelo. Aí, esses sinais são sinais de gravidade. Tá. Doutora, o estresse, a genética ou hormônios, que fatores são esses aí mais importantes aí para a questão da queda de cabelo, quando se deve se preocupar? Tá, então assim, os fatores de risco vai variar, né? Então, por exemplo, se é um paciente que ele tem uma tendência genética para calvície, então a genética vai ser importante. Então, se ele tem calvície do lado da mãe e tem calvície do lado do pai, então você soma
genes, você soma fatores de risco, você tem uma tendência de ter uma alopecia androgenética, uma calvície mais grave, que começa mais cedo. Alimentação, se você não tem uma alimentação balanceada, então você tem fatores de risco para ter deficiência de nutrientes, e as deficiências nutricionais também podem levar à queda de cabelo. O estresse, ele é muito associado a estresses importantes. Não é aquele estresse normal do dia a dia, de, por exemplo, eita, hoje eu saí atrasada, hoje aconteceu, o trânsito hoje está ruim. Então, não é esse estresse normal do dia a dia. São estresses mais importantes. Então, por exemplo, você está ali durante o ano, por exemplo, um comerciante, que às vezes agora final de ano, loja que fica aberta até mais tarde. Então, isso é um fator de estresse maior. Então, esses fatores de estresse maiores, eles podem também estar associados a uma queda de cabelo mais importante. E a alopecia areata, que é a doença autoimune, ela está associada a estresses que a gente fala assim, que é um fator emocional muito importante. Por exemplo, criança, separação dos pais, mudança de colégio, no adulto, perda de algum parente. Então, esses fatores, eles são importantes para o paciente observar se após isso começou a ter uma queda de cabelo, então já ir logo investigar. Tá. Doutor, existe um grupo ou faixa etária que seja mais propensa à alopecia, tanto no homem quanto na mulher? Então, assim, quando a gente fala de queda de cabelo, alopecia, assim, em geral, alopecias agudas, então a faixa etária, ela vai mudando. Por exemplo, na alopecia areata, que é a autoimune, é mais comum nas crianças. Então, pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum na criança. Quando a gente fala em alopecia androgenética, que é a calvície, então vai ser ali, o início normalmente vai ser ali naquele adulto jovem, a partir dos 25, 30 anos que vai começar. E quando a gente pensa em algumas alopécias cicatriciais, como por exemplo a alopecia frontal fibrosante, que aí é uma doença assim que não daria para explicar agora de forma rápida, então pode ser até um tema aí para o futuro. Então, na alopecia frontal fibrosante é mais comum nas mulheres pós-menopausa. Mas hoje em dia a gente está vendo esse tipo de alopecia cada vez em pacientes mais jovens, inclusive até em homens. Então, os estudos relacionados a esse tipo de alopecia cicatricial estão aumentando muito para tentar ver se existe algo até assim do ambiente que pode estar levando a ter tantos casos hoje em dia. Tá, um abraço aqui para o Paulo Roberto. Ele diz: como evitar a queda de cabelo no homem? Tá, então assim, evitar é difícil, tá? Então assim, quando fala queda de cabelo no homem, a gente pensa em calvície. Então não existe como evitar a calvície. Se você tem uma genética favorável, então, o que evita, entre aspas, você pode evitar a progressão da doença, que é o quê? Identificando, diagnosticando precocemente. Assim que começa a ter o afinamento capilar, já começa a tratar. Então, você iniciando o tratamento precoce, você evita a evolução da doença. E pensando nos eflúvios agudos, né, que são essas quedas após algum gatilho, então a gente também não consegue evitar, porque, por exemplo, se eu tenho Covid, se eu pego dengue, eu vou ter uma queda de cabelo. Então, depois que eu peguei dengue, eu não tenho como evitar que meu cabelo caia, tá? O que você pode tentar é evitar fatores associados. Então, assim, se você teve acabei de ter dengue, mas eu tô também com anemia, eu também tenho uma dermatite seborreica, que é uma caspa. Então, você vai somando fatores para essa queda ser pior. Então, você melhorando a sua alimentação, tratando a anemia se tiver, controlando a dermatite seborreica. Então, você vai ter a queda somente consequente àquela infecção. Você não somou fatores. Tá. Um abraço aqui para a Erivânia Félix, lá no Bom Sucesso. Muito obrigado pela sua audiência, Erivânia. Doutora, quais são os sinais de alopecia que podem passar despercebidos? Cara, despercebidos são mais as alopécias crônicas. Porque nas alopécias crônicas, como você não vê tanto uma queda de cabelo aumentada, assim, não é como, por exemplo, eu fiz uma cirurgia hoje, daqui a 2 meses eu percebo aquele cabelo caindo, que eu passo a mão no cabelo, vem o bolo de cabelo. Então, esse é mais difícil passar despercebido. Mas uma alopécia crônica, como numa calvície, então às vezes vai passando.
aquele cabelo tá afinando, você vai deixando pra lá, acha que é normal. E aí quando vê, já tá com a área muito comprometida. Então tá com aquele cabelo muito ralo. Às vezes tem área que já teve morte folicular, então aquela célula não vai voltar a produzir um fio, tá? E também nessa alopécia frontal fibrosante, que é uma cicatricial que eu te falei, na maioria dos casos começa pela sobrancelha. E muitas vezes a paciente, quando ela vai procurar atendimento, ela já não tem mais a sobrancelha. Porque ela vai começar a perceber depois que está no couro cabeludo. Então, perde a sobrancelha, aí faz micropigmentação e vai levando a vida. Depois de um tempo, começa a perceber que o cabelo está comprometido, aí é quando procura ajuda. Então, assim, percebeu, falha na sobrancelha, a sobrancelha não está mais como era antes, então investigar também. Tá. Inclusive, existem alguns... Eu queria perguntar se isso é mito ou se é verdade. Porque a gente chega... Nós homens, né? Nós chegamos a uma certa idade e eu... Faz muitos anos que eu corto o meu cabelo com a mesma pessoa. É um barbeiro, o mesmo barbeiro há muitos anos. Faz mais de 15 anos. Brincar uns 20 anos. E aí eu ficava preocupado com as entradas, né? E aí eu dizia, ei, meu amigo... Ele disse, não, fique tranquilo que não vai acontecer nada aí, não. Isso faz o quê? Eu tinha uns 34 anos quando comecei a cortar o cabelo com ele. Então faz uns 16 anos, 16, 17, uns 18 anos mais ou menos. E ele disse, não vai evoluir, você é calvo, você herdou isso daí. Então, isso não é uma coisa que vai... Seu pai era assim, eu digo, era. Disse, então, não tem com que você se preocupar. Isso deu certo para mim. Né? Realmente eu não percebi muita evolução em relação a essas entradas que eu tenho aqui. O Paulo Roberto, que está dizendo aqui, é o Paulo que ele visitou hoje pela manhã. Ah, tá. Está dizendo para você prescrever aqui um remédio que eu não vou falar, vou fazer essa propaganda para você aqui não. Entendeu? Para você prescrever Elastigen, olha. Mas rapaz, tu é sem vergonha, né, rapaz? Rapaz. Um abraço para você, Paulo. Tudo de bom para você, meu querido. Um grande amigo e o filho de um grande amigo também. Né? Muito obrigado pela participação. A Lenis Brito está aqui no nosso programa aqui ao vivo. Muito obrigado. Marca a minha limpeza de pele para amanhã, viu, moça? Vamos arrumar um horário. Tá todo mundo apertado aí. Doutora, então assim, pegando esse gancho das minhas entradas aqui, que é uma questão hereditária, a alopécia, ela é uma questão hereditária ou ela pode ser uma questão hereditária? Sim, a androgenética a gente tem certeza, né, que é realmente genético hereditário, mas a gravidade da calvície, ela não é hereditária. Então, assim, tentando exemplificar, se o pai, ele tem uma calvície completa, aquela que toda essa região tem cabelo só aqui atrás e nas laterais. Não necessariamente o filho vai ter essa mesma gravidade. O filho pode ter uma gravidade menor. Ou então, às vezes, o pai pode ter uma gravidade menor e o filho tem uma gravidade maior. Tá? Então, isso assim, o seu pai tem só entrada. Não se preocupe que você também só vai ter entrada. Então, não. Por quê? Porque você pode também ter dado genes do lado da mãe. Pode ter herdado por exemplo, você pode ter ao longo da vida fatores também ambientais para poder ter uma calvície mais acentuada. Então não é padrão. Se o pai tem só entrada, o filho vai ter só entrada. Se o pai tem completo, o filho vai ter completo, tá? Então assim, começou a perceber afinamento do fio e aumento das entradas, procurar atendimento. Tá. Então vou fazer o seguinte, gente, ó. Você não deve apostar na sorte, né? Não, isso é coisa do seu pai, é coisa da sua mãe. Não é bem assim, né? Então tem que procurar um especialista para ela dizer para você o que é e como tratar o problema. Doutor, existem hábitos diários que podem contribuir para a queda de cabelo? Quais são eles? Sim, existem. Então, assim, alimentação é o principal, tá? Porque se você não se alimenta bem, você tem deficiência nutricional. E o folículo capilar, então ali onde nasce o pelo, onde tem as células tronco que produz o pelo, é como se fosse um mini órgão. Então é uma mini fábrica. Então, para ele produzir um fio de qualidade, ele precisa que o organismo esteja bem. Então, se você está com deficiência de nutriente, está com anemia,
esse fio ele não vai ser produzido na qualidade adequada e também você vai ter uma queda, porque o nosso organismo vai precisar poupar energia para os órgãos vitais, cérebro, coração, rins, e o cabelo, ele não é prioridade para o organismo, é prioridade para a gente, mas para o nosso organismo não é, então o cabelo vai e cai. Então a alimentação é o principal fator ambiental, né, que a gente pode controlar. E outros fatores também são, por exemplo, pacientes que fazem reposição hormonal. Reposição hormonal, se você tem uma tendência genética à calvície, a sua calvície ela vai evoluir. Então, ela vai, se você começa ali uma reposição hormonal muito nova. Então, você começa você dá aquele gatilho de uma forma precoce. Então, vai evoluir mais cedo e para uma gravidade maior. Então, se vai tomar hormônio e tem genética para calvície, então já saiba que vai piorar, tá? E outro fator também, por exemplo, são os procedimentos químicos. Não que vai piorar, por exemplo, não vai piorar uma calvície, não vai piorar uma queda de cabelo, assim, por exemplo, tenho anemia, vai piorar a minha queda da anemia. Não. O que acontece? Se você faz um procedimento químico, você fragiliza esse fio, então você pode ter corte químico. Então, além da queda, você tem quebra. E também se você tiver uma dermatite de contato. Então, se você tiver uma alergia àquele produto, então vai irritar o seu cabelo. Pela irritação, pelo processo inflamatório, seu cabelo vai cair. Então, você tem uma queda ali pela irritação que teve da química. Tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, Sérgio. Na volta tem um áudio aí do Ronaldo, ele mandou aqui pra doutora, deve ser alguma dúvida do Ronaldo, né? E na volta a doutora tira a dúvida do Ronaldo aqui, para você também que quer tirar suas dúvidas pelo 99639-8389, é só mandar sua mensagem de voz, ou então entrar aqui no nosso chat no NN Play e mandar sua dúvida aqui escrita, que a doutora Larissa Fonseca também vai responder, tá bom? A gente vai pro intervalo e volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Vem com a gente acompanhar um mini vlog do Céu em um dia de pet shopping. E a gente já começa com o tio buscando ele. Esse tio que ele ama, faz a maior alegria quando vê. O Céu é transportado com muita segurança. Agora partiu para desfrutar desse dia da semana que ele mais ama, que é o dia de visita a Bicho de Patas. E eu já quero começar destacando para vocês que a Bicho de Patas é uma clínica veterinária 24 horas. E também tem uma variedade incrível de itens que eu vou mostrar para vocês. Enquanto eu vou deixar o Céu com as tias se pesando, eu já vou mostrar para vocês tudo o que vocês encontram aqui na Bicho de Patas. Então vem comigo. Quando eu falo que tudo o que vocês precisam, vocês encontram aqui, eu não estou brincando. Aqui tem muitos brinquedinhos fofos, gente, de vários estilos diferentes para o seu pet. Medicamentos vocês também encontram por aqui. Uma variedade imensa de coleiras, cada uma mais linda que a outra. Tem ração aqui também para todos os tipos de pet. Além disso, você também vai encontrar várias caminhas diferentes para o seu pet dormir com muito conforto. Agora, bora passar o olho nesse garotão para ver como ele está se saindo na pesagem. Todo um trabalho para esse garoto se manter na balança, mas as tias resolvem no final dar certo. Agora vamos para a consulta. E claro, aproveitamos essa visita para fazer uma consulta de rotina, ver como é que esse rapaz está e, se for preciso, resolver algo. Aqui a gente encontra muito acolhimento e profissionalismo. E agora chegou a hora que a mamãe ama e ele também, a hora do banho, que ele volta cheirosíssimo para casa. Enquanto isso, mamãe espera em uma sala confortável e tomando um bom cafezinho. Volta pro banho para ver como é que o garotão tá. Tá lá, né, gente, se divertindo de boa na lagoa. Afinal de contas, quem não ama um banho premium? E aí ele sai felizão da vida depois de um dia maravilhoso no Bicho de Patas. E aí, gostaram de acompanhar essa jornada maravilhosa que é ter o seu filhote de 4 patas sendo bem acompanhado? Entre em contato agora mesmo com a Bicho de Patas e cuide também do seu filhinho em um lugar Boa tarde, meu amigo André. Boa tarde, doutora. Eu acho que existem pessoas que não têm esse problema também, não é, doutora? Porque eu mesmo tenho 65 anos e agora mesmo eu estou puxando meu cabelo, ouvindo vocês falar aí, e não sai um na mão, puxo de lado, puxo por cima. Graças a Deus, eu sou belizado nesse sintoma aí de alopecia. Uma boa tarde e bom programa. Tá vendo, doutora? Então tem gente que não tem o problema que a gente tá falando aqui. Que coisa boa, né? Isso, então assim, a queda de cabelo todo mundo tem, tá? Porque é uma renovação do ciclo capilar. Então, o nosso cabelo, a gente não nasce com ele, ele fica ali para sempre. Então, a gente sempre tem cabelo todo dia caindo. Mas no homem é mais difícil de observar, principalmente o homem que usa o cabelo curto.
Então, assim, esses 10% de cabelo que cai diariamente, então, por exemplo, se ele tomou banho ali, lavou o cabelo pela manhã, então pode ser que ao longo do dia, se ele der uma puxadinha, não vai cair, tá? Tanto que assim, eu passo a mão no meu cabelo, não tá caindo. Mas esses 10% é normal, tá? E também a gente tem que pensar em questão à alopecia androgenética, a calvície. Que quer dizer, a maioria das pessoas acha que todo homem tem calvície. E não é assim. Nem todo homem tem calvície. É mais prevalente nos homens, tá? Mas tem homens que não têm realmente. Perfeito. Tá respondido aí então, Ronaldo. Obrigado pela participação. Doutora, quais exames e testes que são recomendados para diagnosticar a alopécia? Tá, então quando a gente pensa no eflúvio agudo, né? Então, os exames vão ser mais voltados a avaliar a função da tireoide, porque às vezes o paciente ele vem pela queda de cabelo, mas é por uma questão da tireoide. Ele tá com hipotireoidismo, então ele tem queda de cabelo, e aí o tratamento, na verdade, vai ser ele ir para endócrino e tratar a função tireoidiana dele. Então, quando ele melhorar a tireoide, o cabelo vai voltar à queda normal. Então, função da tireoide e a avaliação dos nutrientes, né? Das vitaminas e minerais. Quando a gente pensa nas alopécias crônicas, então, calvície, ou então na aguda, como a alopecia areata, as foliculites do couro cabeludo, as alopécias cicatriciais. Então, o exame vai ser a tricoscopia, que é o exame com a lente de grande aumento do couro cabeludo, e se tiver necessidade, a biópsia do couro cabeludo, que é tirar um pedaço da pele desse couro cabeludo e enviar para o laboratório examinar. Tá. O uso de cosméticos capilares, como tinturas, alisamentos, pode agravar a queda de cabelo? Pronto, a tintura, a gente tem que pensar assim, das químicas, a tinta, ela vai ser menos agressiva, depois vai ter os alisamentos, tá? E a descoloração. Então, a descoloração é o pior dos procedimentos químicos. Então, de todos eles, o dano vai ser maior relacionado ao fio do cabelo. Então, um risco de corte químico, porque você vai fragilizando esse fio, fragiliza, e às vezes você tá assim, não, mas eu sempre fiz e deu tudo certo. Até o momento que você faz e dá errado. E aí você tem o corte químico. A não ser que você tenha, por exemplo, alergia a algum componente ali daquela fórmula, como, por exemplo, algumas pessoas têm alergia ao PPD, que é uma substância que tem em tinturas. Então, se você tem alergia ao PPD, quando você pintar o cabelo, você vai ter uma reação alérgica no couro cabeludo, e aí você pode ter uma queda de cabelo por essa inflamação dessa dermatite de contato. Tá. E quais os tratamentos, doutoras, que estão disponíveis para os diferentes tipos? Pronto, os tratamentos são os mais diversos, tá? Então, quando a gente pensa no eflúvio agudo, então o eflúvio agudo é identificar a causa. Identificando a causa, a gente vai tratar aquela causa. Então, se é uma anemia, a gente vai tratar a anemia. Se é pela tireoide, vai tratar a tireoide. Se, por exemplo, é um paciente que começou anticoncepcional, todos os exames estão normais, o couro cabeludo está saudável, então a gente vai aguardar. Após 6 meses do início da queda, essa queda vai retornar ao normal, não vai precisar de tratamento específico. Quando a gente pensa na alopecia areata, por ser uma doença autoimune, então a gente vai precisar de medicamentos para controlar essa imunidade. Então, normalmente a gente vai precisar de corticoide ou às vezes até de imunobiológicos, vai depender da gravidade desse caso. Quando a gente vai pensar na calvície, que é a alopecia androgenética, então a gente tem o medicamento que a gente vai usar para tratar a causa, tá? Então a gente precisa de um inibidor de uma enzima que faz a conversão da testosterona em um metabólico que vai gerar o afinamento desse fio. Então a gente precisa desse medicamento, além de um medicamento que vai agir no prolongamento da fase de crescimento desse fio, para aquele fio que já está ficando bem fininho e bem pequenininho, para que ele volte a crescer. E nas alopécias, por exemplo, por lúpus, nas alopécias cicatriciais, a gente já usa também outros medicamentos. Aí vai depender do medicamento utilizado. E tem aí também os procedimentos. Então,
Nas alopécias inflamatórias, a gente pode injetar medicamento para desinflamar mais rápido. E nas outras alopécias crônicas, a gente pode também injetar medicamento para a gente prolongar essa fase de crescimento do fio, além de cirurgia, terapia regenerativa, que está um boom agora, né, das terapias regenerativas para melhorar esse ciclo capilar. Então, assim, as opções são as mais diversas. Vai depender da indicação de cada um e da gravidade de cada um. Tá. Outra coisa, doutora, super importante. A gente vive num lugar que eu sempre repito aqui, nós somos muito abençoados. Nós temos uma costa litorânea mais linda do mundo, praias para todos os gostos, né? E agora nós estamos oficialmente na primavera, mas já com um pezinho no verão aí. Isso. Minha pergunta é, para quem tem problema de alopécia, o sol, ele é prejudicial? Que cuidados as pessoas que têm esse problema, que estão em tratamento, elas devem evitar a exposição solar ou podem ter a exposição solar com uma certa proteção? Pronto, pode ter exposição solar com proteção, tá? Porque a gente tem que pensar assim, se você tem até se você não tem queda de cabelo nenhuma, você se expõe ao sol e você tem uma queimadura no couro cabeludo, principalmente nessa risca aqui que a gente faz, mulher, né, ou homem que tem o cabelo um pouco maior. Se você tem uma queimadura nessa risca de cabelo, então você pode ter uma queda de cabelo associada ali pela queimadura, pelo processo inflamatório naquela região. Então, imagine que você tem uma queda de cabelo, que você tá com uma área ali completamente lisa, sem nenhum fio, ou então que você tem áreas muito ralinhas ali no couro cabeludo. Então, essa área fica ainda mais exposta ao dano do sol. Então, é importante a proteção dessa região. Então, o ideal é a proteção física, né? Lenço, chapéu, boné. Mas se for um couro cabeludo completamente liso, então, assim, já tem uma calvície completamente extensa, então tem que passar o protetor, como a gente passa no corpo mesmo, o protetor em creme. Doutora, a alopecia ela pode ser revertida e, se sim, quais são os casos que isso é mais provável? Certo, então, nos eflúvios, né, que são essas quedas por algum gatilho, então a gente consegue reverter. Na alopécia areata, na maioria dos casos, a gente consegue reverter alguns quadros mais graves, como, por exemplo, nas alopécias universais, que cai o pelo todo. Então, esses casos são mais difíceis de reverter, tá? Então, mas assim, na maioria, a gente consegue. Nas alopécias crônicas, como a calvície, então a gente consegue reverter até certo ponto. Como seria isso? Então, assim, se você procurou atendimento rápido, então assim que você começou a perceber o afinamento desse fio, então a gente consegue reverter completamente. Então, você não vai ter evolução do quadro e aquele que começou a afinar, a gente consegue recuperar. Se você procurou já numa fase muito tarde, que já tem uma região completamente lisa, naquela área completamente lisa, que os folículos já morreram, a gente não consegue recuperar. A gente consegue recuperar onde ainda tem fio, onde ainda tem folículo. E nas alopécias cicatriciais, a gente consegue recuperar onde ainda não formou cicatriz. Então, se tem processo inflamatório, mas ainda não fez a fibrose, a cicatriz mesmo, a gente consegue recuperar também. Tá. E, doutora, qual a importância do apoio psicológico para quem deseja prevenir ou minimizar a perda de cabelo? É muito importante, tá? Porque, assim, quadros... Tanto o quadro psicológico, ele pode levar à queda de cabelo, como quem tem uma queda de cabelo importante pode iniciar um quadro psicológico. Então, por exemplo, às vezes é uma mulher que descobriu uma alopecia cicatricial, que é um tratamento complicado, é algo que não tem cura, que tem controle, mas não tem cura. Às vezes chegou ali para atendimento com uma região que já tem fibrose, então que você não consegue mais recuperar o fio naquela área. Então, essa pessoa, ela vai precisar de acompanhamento psicológico, porque aquilo ali vai gerar ansiedade, vai gerar tristeza. Mulheres que têm calvície também, tudo aquilo mexe com o psicológico. Tem homens também que também começam a ter quadro psicológico pela perda de cabelo. E pessoas muito ansiosas, com quadro depressivo, também têm uma tendência maior a ter as alopécias autoimunes, no caso a alopécia areata. Então, entra aí bem
importante esse acompanhamento em conjunto com a psicologia e às vezes até psiquiatria também. Doutora, que conselhos você daria finalmente para quem deseja prevenir ou minimizar a perda de cabelo? Quem está agora ouvindo e está falando como o Ronaldo, que tentou arrancar os cabelos lá e não conseguiu, né? Parabéns para você, mas não é todo mundo que faz isso, então não faça isso em casa, né? Mas a gente fala assim para descontrair um pouco, mas isso é um assunto que traz muita gravidade, até porque os cabelos, eles mexem com a nossa autoestima. Sim, demais. Né? Geralmente as pessoas que têm um cabelo bacana, cheio e tal, e começa a perder por um motivo ou por outro, isso mexe literalmente com a sua cabeça, mexe com as nossas cabeças, né? E qual é o conselho que você daria? Quanto mais rápido procurar atendimento, mais fácil o diagnóstico, mais fácil o tratamento, é assim também? Isso, então assim, justamente isso, você não negligenciar, então não deixar pra lá. Começou a perceber que o cabelo tá caindo além do que devia, começou a perceber que tá diminuindo o volume do cabelo, tá ficando ralinho, tá aparecendo área sem cabelo, então procurar o especialista, tá? Porque o que acontece muito é assim, o cabelo começa a cair, aí a pessoa fala pra uma vizinha, e a vizinha diz, coloque isso que vai melhorar. Aí não melhora. Aí vai e conversa com uma amiga. Aí a amiga, meu irmão tá usando não sei o que, use também que vai melhorar. Aí não melhora. Ou às vezes melhora e depois volta a piorar. E aí você fica nessa de ficar fazendo receitas, indicações, Google, TikTok, Instagram. Você fica naquilo e você vai adiando o seu diagnóstico. Então, o que acontece é assim, pode ser que você tenha uma queda aguda, um eflúvio agudo, que daqui a pouco ele vai melhorar por ele mesmo? Pode. E aí você vai falar, eita, realmente aquela receita da minha tia fez o meu cabelo parar de cair. Mas não foi a receita da tia. Parou de cair porque ia parar de cair, tá? Mas às vezes você tem uma calvície, você tem uma alopecia autoimune, você tem uma alopecia cicatricial, que não vai melhorar. E você está só adiando o seu tratamento e perdendo o folículo, que é uma frase que a gente usa muito na tricologia, que é tempo é cabelo. Quanto antes você começar o seu tratamento correto, melhor a sua chance, maior a sua chance de um resultado positivo. E doutora, quais são os principais mitos sobre a queda do cabelo que precisam ser desmistificados? E existem vários. Então, assim, alguns mitos que são propagados, né? A questão do boné, né? Usar boné piora a calvície, então não piora, tá? Usar boné não vai piorar a calvície. Lavar o cabelo todo dia. Lavar o cabelo todo dia piora a queda, não piora a queda, tá? Inclusive, tem algumas pessoas que precisam lavar o cabelo todo dia. Então, se você tem o cabelo oleoso, se você faz atividade física todo dia, o ideal é lavar todo dia. Então, lavar não interfere na queda. Pelo contrário, você passa muito tempo sem lavar, você piora a dermatite seborreica, piora a inflamação, aí o seu cabelo vai cair mais, tá? Então, higiene do couro cabeludo é muito importante. Cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo melhora a queda. Faz ele crescer mais forte. Faz crescer mais. Então, também não, tá? Por quê? As nossas células tronco que produz o nosso fio tá no couro do cabeludo. Então, você cortar aqui, porque assim, nosso fio é matéria morta, tá? Então, as pessoas às vezes acham que o cabelo precisa respirar. Não. O cabelo não respira, o cabelo é matéria morta. Então, você cortar a ponta não vai interferir em nada no couro cabeludo, tá? Vai dar um aspecto de mais saudável, porque às vezes você tirou aquelas pontas duplas, tirou a parte que estava mais ralinha, mas não vai interferir no crescimento do fio. E massagem no couro cabeludo impede a queda de cabelo? Não impede. O que eu oriento massagem no couro cabeludo é quando o paciente ele vai usar algum medicamento específico para o couro cabeludo. Então, eu oriento massagear quando aplica o medicamento. Porque você massageando, você estimula ali os vasinhos daquela região, até para ter uma melhor absorção daquele medicamento. Mas em relação à queda, não. Só é possível tratar a queda de cabelo com produtos caros, mito ou verdade? Não, mito, tá? Existem produtos com custo-benefício bom, que consegue dar uma melhora boa no fio. Mas assim, o que a gente precisa saber? Doença, a gente trata com remédio, tá? Então, remédio, às vezes, realmente é um pouco mais caro.
tá? Mas quando a gente fala em qualidade do fio, que aí é cosmético, então a gente já consegue ter cosméticos super caros e tem cosméticos com valor acessível, que também vai dar um bom resultado. Outro mito aqui é a queda de cabelo é sinal de envelhecimento. Não, também não. Quando a gente envelhece, nosso cabelo realmente ele pode cair mais, tá? Mas não é sinal de envelhecimento. Inclusive, eu tenho pacientes de 20 anos com a calvície muito extensa. Então, não tem relação. Suplementos vitamínicos sempre resolvem o problema? Não. Então, que é muito comum, né? Aquilo que eu estava falando, assim, das receitinhas de um e outro. Então, às vezes vai na farmácia, aí compra algum suplemento que tá lá, hair e nails, que é cabelo e unhas. A pessoa toma achando que vai resolver. E não vai. Por quê? Primeiro fator, esses suplementos, eles têm uma quantidade de ali por cápsula que não vai ser suficiente para tratar se você tem uma deficiência. Então, você está só gastando dinheiro, tá? E segundo, se você tem uma deficiência específica, você tem que tratar a deficiência específica. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência de ferro e você está tomando um suplemento que não tem ferro, não faz sentido. Então, se você tem deficiência de ferro, e ainda tem assim, você tem deficiência de ferro, quanto é essa deficiência? Porque às vezes tem deficiências graves que você só vai conseguir melhorar de uma forma mais rápida fazendo a injeção do medicamento e depois você mantém com a reposição oral. Então, assim, deficiência de nutriente, tem que tratar a deficiência específica. Tá certo, muito bem. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é a titular aqui da Climag, tá? Que fica aqui no centro de Arapiraca, Rua Fernandes Lima 434, no centro. E ó, se você tá passando por esse problema, tá caindo o cabelo, você tá achando que tá normal, não ache, resolva logo, marque aí a sua avaliação, né? Pelo WhatsApp 998352191. Vou repetir, queda de cabelo, seja em homem ou mulher, se você tá achando que tá normal, não ache, que nós não somos especialistas e nós precisamos nos dedicar e ouvir a opinião do especialista. Quando no começo dá para reverter, dá para tratar, não vamos empurrando, não, isso é normal, todo mundo cai, não é bem assim. Então marca aí, tá? 998352191. Você marca pelo WhatsApp, atende de segunda a sexta aqui em Arapiraca. Já tá de segunda a sexta, né? Aqui. Muito bem, já está de segunda a sexta aqui em Arapiraca. Doutor, obrigado por ter vindo mais uma vez. Desejo aí uma ótima semana, um bom feriado, aí dia 15 é feriado. Bom descanso, né? A gente pega esses dias aí para descansar um pouco, para recarregar as baterias, para começar de novo na próxima semana. Isso, André, obrigada. E boa tarde, né, a todos. E aproveitem feriado, final de semana, mas com cuidado. Beleza, e com proteção solar, sobretudo, né? Esse calor que está fazendo aí com esse sol. Amanhã eu vou receber a nutricionista Aniele Lopes. O tema ainda está sendo decidido por ela. Depois a gente coloca aí nas nossas redes sociais. Vai lá, segue a gente no Instagram. Estamos aí no Saúde em Foco com André Peps no Instagram. Estamos no Spotify. Aciona lá o Spotify para você ouvir os nossos episódios, todos eles diários, sem os intervalos comerciais. Estamos também no TikTok e também no YouTube. Então você se inscreva em todos esses nossos canais aí e acompanhe diariamente as nossas entrevistas. Tá legal? Quero agradecer aqui a sua audiência, a sua paciência. E amanhã a gente volta à 1h da tarde, se Deus quiser. Tchau.